Oi, galerinha do canal aí que me acompanha aí. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre ovoide. É, aí eu vou começar assim pelo começo da história. Tem uns canais que falam sobre isso, né? Mas agora eu vou falar no modo não só espiritual, como no modo também carnal também do ovoide, né? Um abraço aí para todos os canais que falam sobre o tema, viu? Com máxima consideração com todos, né? Pois eu vou começar assim, contando o começo da história. Vamos supor Deus. Eu vou até dar um passo logo adiante, porque Deus é muita palavra para descrever Deus. Por exemplo, nasceu Jesus, nasceu os irmãos de Jesus, aí nasceu o planeta e os filhos que estão no planeta também, né? Os seres também, né? Aí a era vem se passando e muitas histórias acontecem. História de sacrifícios, histórias de guerra, de crises, enfim, e futuro e previsões também. Mas sim, falando sobre o ovoide, como eu estava falando, né? Tem um irmão que fala muito sobre isso, né? Saber que tem um modo de morrer e depois a pessoa tem outra chance de vida, né? Vamos supor assim. Aí no caso, como muitos canais falam do espírito. Do espírito que fica paralisado e também ele fica transmutado, ou seja, transformado, fica dentro de alguma coisa que fecha ele. Então por isso o nome é ovoide, tá entendendo? Pode ser no caso assim uma paralisação, vamos supor nos espíritas que estudam esse fato, né? No caso até um crime, né? Porque quando isso ocorre também pode ser pela indagação de alguém que colocou a pessoa sobre uma teia, aí enrolou a pessoa todinha, como se fosse uma aranha. Isso. Aí fica naquela, tipo como a aranha pega uma mosca, né? Aquilo, um ovoide no literal, né? Para você entender, né? Mas no caso aí eu vou dizer um pouquinho assim do lado espiritual, para não assustar muito. Quando morreu, a pessoa teve um trauma, aí ficou paralisada, aí ficou sobre aquela teia e ficou cheio de gosma e ficou como uma teia. Aí fica difícil sair pro caminho, para ir pra luz, para voltar para outra vida, vamos supor assim. Então aí o irmãozinho, né, sabe, todos e muitos outros que tem canais que diz que acreditam em morte pós-vida também, né? Não vamos colocar assim uma pessoa não, né? Porque somos irmãos, né? No caso, né? Então todo mundo tem um merecimento. Aí no caso da vida, como estava falando, acabei de falar agora, que a vida após a morte, né? É bom que todos sigam a luz e voltem à vida, né? No caso, né? Mas aí o que é que quer dizer como esse ovoide espiritual porque, como eu disse, vamos supor que o inimigo de Deus, ele pode matar uma pessoa de um trauma, de um acidente, e a pessoa fica ali paralisada pensando que está viva ainda, um exemplo, aí não continua na vida. Ou às vezes volta com sequelas, né? Mas no caso mesmo, para encontrar uma pessoa mesmo dentro de um ovo, é muito raro, muito difícil você encontrar. Mas eu lhe digo uma coisa, nada é impossível, né? Se os mistérios existem. Agora eu vou dar um pulo pro passado, já que a gente entrou nesse negócio de ovo real mesmo, né? Sem ser desse espírito. Vamos supor, Jesus, o Filho de Deus, o Gabriel, os irmãos de Gabriel, os irmãos de Jesus, o mais antigo, que nem se sabe muito bem o nome, mas sabe que é um fato, né? Sabe que existem milhares, como dizem, miríades, né? Que é milhares, mil filhos de Deus, mas ninguém só conhece esse daí. É porque cada coisa tem sua hora. Eles foram os primeiros ovos, né, Rodrigo? Primeiros ovos, sim.
Mas aí no caso, ó, me perdoe o termo, mas eu vou trazer um fato. Foram sim ovos. Porque esses seres antigos, filhos de Deus, eles nascem diferentes. Eles, no caso, eles são chocados. O corpo dele vamos supor que é uma eternidade. O corpo dele é feito diferente. Mas mesmo assim, ele era dentro de alguma coisa. Como exemplo, eu vou desenhar aqui para vocês o útero de uma mulher quando tem uma pessoa nascendo, fica dentro de uma bolsa, né? Isso, o mesmo coisa com Jesus, com Miguel, Gabriel, essas coisas. Rafael, ele no caso foram dentro de um ovo, mas no caso foram chocados pelo próprio Deus. Numa antiguidade muito grande, vou falar tipo assim, ó. Vamos só dar um desenho para vocês entenderem. O Deus, como dentro do bocado de farol de luz, com o poder dele, aquela massa zona branca, só existia ele e um planeta azul. Não estou dizendo que foi o primeiro planeta do universo, mas estou dando um exemplo para vocês entenderem. Aí Jesus tinha um ovo do lado de Deus e outro ovo do lado de Deus. Vamos supor que o do lado de esquerdo era Jesus, do lado direito era Gabriel. Só dando um exemplo, tá entendendo? Aí é verdade, eu digo que Jesus e Gabriel nasceram assim. Claro que nasceram assim. Foram os primeiros filhos de Deus, os primeiros ovos de Deus. Eu vou contar até um negócio para vocês dar um encaixe aí para vocês verem, né? Aí vocês dizem assim, quem é que quer ser uma voz de Deus? Todo mundo quer ser uma voz de Deus. Se tiver ser criado pelo próprio Deus, mas né, isso é muito sério, porque para ter essa consideração, eles são os antigos que seguram a justiça no espaço, fora do espaço também, né? Então, por exemplo, como se fosse os primeiros seres. Vamos ter uma revelação aqui para vocês. O inimigo se chama, na verdade, anti-Lúcifer, porque Lúcifer é uma palavra que significa eu tenho o título de dominar, de organizar o espaço. Meu título significa, é uma palavra antiga grega, né? Significa isso. Então o inimigo é o anti do espaço. Eu sou o anti que, para impedir qualquer um que quer mandar, e eu vou liderar por cima de qualquer autoridade. Eu sou o anti-mandamento, eu sou o anti-dominador, né? Então, o anti-Lúcifer, na verdade, o anti-Lúcifer, a história para você, não é mudando a Bíblia, não. Cada canto que a Bíblia vai sendo revelado novos mistérios. O inimigo nunca foi bom, nunca foi um anjo bom, nunca. Ele foi um ovo do mal que veio do espaço e chocou. E eu não tenho muitas informações sobre esse arquivo, porque, é mais que Matusalém, viu? Pode ter certeza. Ele foi chocado e Deus considerou, porque Deus é assim, ele considera. Vamos supor que Deus não saia pisoteando assim, não. Então ele considerou esse ovo chocado. Então foi um anti-Lúcifer, tá entendendo? Então ele é um ovo do mal. Então o ovo antigo que foi chocado no espaço escuro. Vamos supor que o inimigo, ele se tem anjo ruim, eu vou contar uma coisa para vocês, Se tem anjo ruim, ele foi dominado por uma escuridão nesse lado escuro do universo. Então foi possuído por essa escuridão e enfim, ele se tornou-se com a mente maligna, né? Então ele foi dado a fazer suas maldades por causa disso. Então ele tem sim a pena de ser destruído. Com certeza ele tem essa pena já. Mas aí é outro caso que eu tô falando. Por exemplo, estou falando de Ovoide, para não fugir muito do tema, né? O Ovoide do mal. Vamos supor que Hitler, né? Vamos supor alguns presidentes, depois do Lula, ovos do mal. Não disse o nome não, para não dar direitos autorais, né? Um ovo do mal. Muitos são ovos do mal que nasceram para fazer maldade. É perigoso, né? O assunto, né? Ficou muito perigoso. Ficou perigoso demais, né? Você imagina. Agora pega um ovo do mal, chocado, sem ovo mesmo de pegar mesmo ali negócio, né? E cresceram para fazer a maldade, né? Chocaram, né? Agora no caso, como o irmão, né?
espiritualista que fala, né? Ovo espiritual, né? Aí no caso, né? É tipo assim, porque a vida é um mistério quando além da morte, né? A gente fala até que volta para a vida, mas você tem aquele medo quando chega no perigo de não voltar mais à vida. Quem sabe, talvez você morreu naquela hora, não sabe que morreu também. Não sabe que tá morto já. É sim, o negócio é sério, viu? Aí Deus, eu tenho reencarnação, Deus, eu nem me preocupo em morrer não. Aí você tá desmerecendo Deus, né? Nesse caso, não tá? Viu? É respeito contra a espiritualidade, né? Respeitei, não foi? Respeitei sim, mas ao mesmo tempo eu vacilei num negócio de respeitar Deus. Eu não fiz nem um sangramento, nenhuma sujeira, nada, passei limpo o meu corpo. Mas aí no momento que eu fiz isso aí, eu me sujei por dentro do espírito, porque é Deus, entendendo? É por isso que a reencarnação, não acredita em reencarnação, não. Tem pior do que a reencarnação. O inferno pode estar já ao seu redor e você não sabe, pá. Só para começo de história. Você já pode ter morrido, você pode estar no inferno que nem sabe que vai voltar à vida. Né? Agora você diz assim, como o irmãozinho vem falando de ovoide, ovoide, você... Eu acho que no momento que eu não tenho muito... Eu mesmo, falar... Se eu vi mesmo um ovoide mesmo, agora um fato, se na minha história, se eu vi um ovoide real mesmo, sem ser espiritual, sem ser fantasminha ou fantasma, aí é sério, eu conheci um cara que veio de um ovo do mal. Foi de um ovo do mal. Você não imagina como o mal ele é. Se nasceu do mal. Então, veio do submundo, agora reencarnou. Agora não, vamos falar não para não dar direitos autorais, né? Você vê aquele bichinho da Guerra Mundial, né? O ovo do mal, né? Para você ver como é que é pesado esse negócio de o ovo de verdade, né? Não o espírito, né? Pronto, no caso assim, vamos falar sobre essa parte do espiritual, então, só para aumentar um pouquinho esse tema. Sabe que no ovo espiritual, você vai fazer um ovo espiritual, você tem que ser um ninja mesmo, um ninja, porque você já tem domínio sobre o seu espírito, você é mais que puro, você a sua vida é estendida, você tem outra vida. Então eu morro, aí paralisa ali para voltar à vida de novo, para nascer de novo. Tipo assim, Deus, eu não quero ver o caminho da vida não, eu quero continuar nos bregues aqui, nas batalhas, no tranco, vamos dizer assim, né? Então libera a energia, né, espiritual, que o ninja tem essa energia. E realmente ele vira num ovo e depois volta à vida de novo. Mas isso é muito arriscado, esse passo aí, viu? Você vai encontrar um ninja para lhe ensinar isso, para você ver. Quer dizer, todo o planeta diz que ninja, mas não existe. Mas a questão é porque o ninja, ele fala que ele é para falar que ele não existe. Porque o ninja é isso, é esconder. Não é um fato que não seja ou que seja difícil de ser, é porque o fato é outro, tá entendendo? O fato ele é próprio ele se indignar, não de se mostrar. Essa até considera uma coisa como assim, como uma grande humildade ser um ninja, né? É verdade. Agora não me pergunte se eu sou ninja não, né? Não me pergunte não, porque aí você sabe que eu acabei de falar aqui, né? Os canais sobre sair do corpo, no tema mais espiritual, vamos falar assim. Mas sem ser morrer, não precisa morrer para sair do corpo não. Tô falando assim, sair do corpo assim, a consciência, o fôlego, aquele fantasminha, vamos falar assim, o ectoplasma, mais cientificamente, né? No caso, né, você entendeu, né? Agora o que eu quis falar, se você já tiver um pouco de letra, já for mais de 10 anos, vamos supor assim, sabe ler já, né? Aí quer dizer que você tem um travo, vamos supor assim, vou fazer uma figurinha aqui, eu vou chamar um Super Saiyajin que sabe voar, que é aquela outra raça. Um ovo, você
viu passando assim uma cena de um ser, de uma pessoa, de uma criatura que ficou meio na vida dela meio parada assim. Pode ser que ela seja transformado num ovo, mas pessoalmente, né? Pessoalmente é. Isso mais acontece nesse caso, porque aí eu respondo uma coisa pra vocês. Eu mesmo ver um ovo mesmo assim na minha vida mesmo, pra falar a verdade, a você puxar até uma indagação sobre isso, porque é difícil você ver um de verdade mesmo. E agora pessoalmente acontece direto, como o irmãozinho fala, um ser dragão, um ser reptiliano, um ser da serpente, uma raça do mal, como essas raças aí, lhe hipnotiza, né? Aí naquele momento você como se tivesse entrado dentro de uma casca do ovo, mas na verdade você não vai entrar dentro da casca do ovo. Isso acontece muito. E não só acontece muito, como por exemplo, passa um ser espiritual, um mentor, um espírito do bem, um ser de outro universo, com muita iluminação, com muita força, poder. Ele não vai falar que você é um ovo, porque isso vai assustar você. E às vezes nem precisa ele falar, não é nem questão de assustar, não, é questão de, por exemplo, você se torna você se torna aí, você já está acostumado, já é um ovo, não sabe há muito tempo, É por causa que você não evolui, não dá um passo na consciência, no olhar, na inspiração, você trava ali, você é um ovo no momento. Não, você é atacado de várias formas, não é só de uma forma disso não, tá entendendo? Então a questão de que todo mundo pode ser um ovo meio travado, vamos supor assim, tá entendendo? Meio travado. Então quer dizer que tem várias formas de travação, como se fosse uma travação o ovo, nesse modo espiritual. Mas agora não vou puxar muito o tema de como é a ciência do espiritual do ovo não, porque aí o irmão tá contando muito bem isso aí mesmo. Mas aí você tá entendendo que eu quis. Deixa eu ver se eu puxo uma história aqui de um ovo outro pra vocês. Pronto, vamos supor um anjo. Um irmão de Jesus, vamos supor assim, ele é enviado para a terra, então ele vai ter que nascer. Ele vai ter que nascer sim, vai ter que nascer. Não é um Grey. Não é porque todo Grey que é irmão de Jesus. Assim, irmão de Jesus, assim, com todo respeito a extraterrestre, mas no momento que eu digo assim, quer dizer que Jesus tem irmão. É uma revelação que vai vir com o tempo, Eu não vou nem comentar muito sobre sobre cristianismo assim, porque eu tenho uma defesa muito grande contra o irmão de Jesus. Tenho uma defesa muito grande, não quero nem falar isso pra vocês, porque senão vai acabar tendo tragédia e cada um tem que seguir educadamente, vamos supor assim, porque senão, mesmo se for do bem, se não for educado, pode dar mais problema, pode vir atrair problema também, tá entendendo, né, que eu quero falar. Por isso eu acho que eu me estendi mais um pouco. Você, como supondo assim, você nasceu, olha só, você nasceu, vou falar uma palavreada aqui, um toque espiritual popular. Vamos supor que você um anjo desse assim, um ser, só um espírito, não digo nem anjo não. Eu vou mexer com a mente de vocês, um espírito, só uma voz. E dizer assim, quer ser a voz de Deus? Levanta a mão. Você vai achar que isso é ruim ou que isso é bom? É bom, a resposta, o certo é bom, porque você vai ser adotado por Deus, porque Deus ele tá a caminhar também. Deus não é só pássaro não, tá entendendo? Não é só voando não. Deus é real, é um fato. Ele é mais temido do que o inferno. Só para você ter o respeito devido, viu? Então, todo mundo que tiver essa oportunidade de ser criado por Deus, isso seria uma voz de Deus, no caso, tá entendendo? Se essa oportunidade seria bom, né? Pois é, exatamente, viu?
Então, vamos supor, essa questão aí de ovoide, vamos supor quando os espiritualistas de muitos vídeos aí, documentários que falam, o rumo do ser humano, olha só, a guerra de bem e mal, vou falar uma coisa pra vocês sobre a guerra de bem e mal, colocando o ovo no meio, né? Eu tô falando sobre esse tema, né, do ovo, ovoide, né, no caso, né? O ET, vamos supor que tem um ET do mal e um ET do bem. Não vamos colocar nem Jesus que como seja o ET do bem, não. Vamos colocar um outro, qualquer outro ET aí, vamos supor assim. Então eles estão tentando transformar pessoas em casulo para dar força para abastecer aquela pessoa, um ovoide do bem. Tá entendendo? Só que o ovoide do mal é mais sério, porque o ovoide do mal ele é batido, é assurrado, é cuspido. Ele é espancado, ele é esfolado, ele é amassado, é picado, é furado. Deus me livre de ser uma voz do mal. Deus me livre. Mas é terrível, né? Essa cena aí acontecendo sobre esse tema aí é verdade. Tá acontecendo muito, viu? Tá acontecendo muito que você nem imagina como tava acontecendo, viu? Na realidade, como se fosse Matrix, você tem que se tornar um filho de Deus. E em algum momento da sua vida você tem que tentar só formar um filho de Deus, porque aí se você não fizer isso, você vai ser destruído para sempre. Não é nem ser bom não, não é nem só ganhar mais, subir mais poder não, é pesado o negócio, porque primeiro vem falando coisa aí que não devia, né, sobre o de Deus, né? Vamos passar um pouquinho, né? Pronto, tá certo, né? Aí você tira, né? Então, como se fosse Matrix, passei direto ali, naquele modo ali, pra todo mundo sair pulando naquele negócio, a evolução. Pois um abracinho aí pra vocês, viu? Vocês se inscrevam no meu canal, dê o like, ative o sininho. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal do Gabriel Filho, que é os companheiros ES, e também no canal do Felipe Silva. Um abraço aí pra todos e depois a gente traz outro assunto aí. Deus abençoe.